O relator da ação que aponta um suposto abuso de poder econômico na campanha de Sérgio Moro ao Senado votou contra a cassação do parlamentar. O julgamento ocorre no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e foi suspenso após pedido de vista. Tanto o PT quanto o PL foram a favor da condenação de Sérgio Moro. O senador é acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2022. Vamos ao debate. Caio, qual o futuro da ação contra Sérgio Moro? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, eu gostaria que o futuro das ações eleitorais contra Sérgio Moro estivesse restrito à aplicação do direito. Contudo, é muito mais provável que o futuro dessas demandas seja influenciado por circunstâncias políticas, como já ocorreu no passado recente aí com os senhores Deltan Dallagnol e Jair Bolsonaro. Mas se a demanda se limitar ao seu aspecto jurídico, o argumento central para uma eventual cassação do mandato do senador Sérgio Moro é pífio. Essencialmente, as ações sustentam de forma muito casuísta e fantasiosa que houve um desequilíbrio eleitoral causado pela pré-campanha de Moro à presidência da República. Uma dessas peças sintetiza bem essa teoria da conspiração. Aspas, os investigados, que são Moro e seus suplentes, orquestraram um conjunto de ações para usufruir da estrutura e da exposição da pré-campanha presidencial para, num segundo momento, migrar para uma disputa de menor visibilidade, menor circunscrição e teto de gastos 20 vezes menor, carregando consigo todas as vantagens e todos os benefícios acumulados indevidamente, fecha aspas. Em outras palavras, é como se Sérgio Moro tivesse, de forma bem maquiavélica, lançado a sua fracassada pré-candidatura à presidência com a intenção de desistir da empreitada em nome de um objetivo mais modesto. Para começo de conversa, não existe impedimento legal para que um candidato faça pré-campanha para um cargo e depois concorra a outro de menor relevância política. Tanto que quadros da esquerda e do centro, como o deputado André Janones, como o governador Eduardo Leite, fizeram a mesmíssima coisa nas últimas eleições. Lançaram a sua pré-candidatura à presidência, incorreram em gastos, em razão dessa pré-campanha, tiveram aí uma grande exposição midiática em razão desse fato e depois abandonaram a disputa presidencial para concorrer a outras posições. Ou seja, o que está em julgamento aqui é o próprio senador, não a sua conduta eleitoral, que é similar à de outros candidatos e que, segundo o desembargador relator do caso, foi proba e regular. Portanto, o que preocupa, na verdade, não é a decisão técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas sim uma eventual decisão política do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E por que isso? Porque, segundo denúncia da Transparência Internacional no seu relatório anual sobre a corrupção no Brasil, nós vivemos supostamente sob a égide de um judiciário de coalizão, uma justiça excessivamente partidarizada e simpática ao lulopetismo, com as altas cortes aparelhadas para garantir decisões mais alinhadas ao atual governo e seus aliados. E o que disse Lula da Silva aqui em março de 2023, numa entrevista oficial a um site noticioso da esquerda Militantes. Aspas para o Lula. Não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu ferrar com esse Moro. Não foi exatamente essa expressão que ele usou, mas eu vou poupar aí os espectadores mais sensíveis à expressão de baixo calão do presidente. Eu estou aqui, como presidente, obviamente, para me vingar dessa gente, fecha aspas. Esse é o mesmo Lula que deu aqueles carinhosos tapinhas no rosto de ministros do TSE ao som de respostas como "tá tudo em casa". É o mesmo Lula que, descumprindo promessa de campanha, indicou para o STF amigos, companheiros e partidários. É o mesmo Lula que afirmou em entrevista que Deltan Dallagnol, o ex-procurador e chefe da Lava Jato, montou uma quadrilha no Ministério Público Federal e que a força-tarefa que combateu a corrupção bilionária arquitetada pelo PT era, na verdade, aspas, um bando de aloprados que acharam que poderiam tomar o poder atacando todo mundo ao mesmo tempo, o governo, o poder executivo, o legislativo, a Suprema Corte, todo mundo. E vejam só que coincidência incrível. Tão logo o PT volta à cena do crime e o tal judiciário de coalizão é diagnosticado por especialistas, os principais adversários políticos do Lula passam a colecionar decisões desfavoráveis nos tribunais. O Deltan Dallagnol, que foi absolvido pelo TRE, teve seu mandato cassado pelo TSE,
numa decisão que desrespeitou a letra da lei. Jair Bolsonaro, né, líder das intenções de voto nas pesquisas mais recentes, foi declarado inelegível por 8 anos por se reunir com embaixadores para externar suas preocupações com o processo eleitoral. E agora, o ex-juiz que condenou Lula em primeira instância por corrupção e lavagem de dinheiro enfrenta na Justiça Eleitoral uma tese conspiratória que visa a cassação do seu mandato. Pode ser só uma coincidência, mas nunca antes na história desse país um presidente foi tão favorecido politicamente por decisões da Justiça Eleitoral. Zé, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, afirmou que estão julgando o personagem Sérgio Moro, não o processo, que, segundo ele, é uma aberração. As ações de Sérgio Moro durante a Lava Jato influenciam nesse julgamento? Olá, Leandro. Olá, Caio. Eu creio que não. Por quê? Vamos olhar os fatos. Eu teria que analisar o processo em todas as suas provas. É muito difícil a gente emitir opinião no plano político sem analisar o processo, sem olhar as provas, sem olhar tudo. O que eu posso dizer é que, a partir da imprensa, há uma série de afirmações de irregularidades da candidatura de Sérgio Moro. Uma delas, que foi há pouco mencionada pelo Caio, já tem precedente do TSE. E esse precedente ocorreu até num caso que eu funcionei como advogado, que foi o caso da juíza que foi eleita em Mato Grosso, senadora, juíza Selma, e foi cassada por abuso de poder econômico na pré-campanha. Qual é a avaliação que se faz da pré-campanha? É que, se ela recebeu recursos que desequilibram o pleito, deve efetivamente ensejar a cassação do mandato. A juíza Selma foi cassada pela maioria de votos do TSE, tendo um voto contrário, o do ministro Fachin, sob a leitura de que a ação da juíza Selma, com os recursos que havia acarreado, não haviam desequilibrado o pleito. Todos os demais ministros entenderam desta forma. Ou seja, o que a Justiça Eleitoral analisa é se na pré-campanha um candidato foi favorecido, feriu-se a isonomia eleitoral. Se ele teve mais recursos do que outros, ele desequilibrou o pleito de maneira a que ele carreou mais votos aqui. Nós não vamos discutir se Sérgio Moro traiu o senador Álvaro Dias ao deixar o seu partido ir para outro e para ir disputar no Paraná uma candidatura ao Senado, quando teve indeferido seu domicílio eleitoral em São Paulo por uma fraude reconhecida e afirmada pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo se a pré-campanha dele recebeu tanto dinheiro, gastou tanta coisa que tornou inviável aos demais competirem com ele. É só isto. Isto é um parâmetro, não é um parâmetro político, envolve certo subjetivismo, divergência, análise jurídica, envolve. Mas já há precedente no TSE. Não sei como será a decisão do Paraná, não sei como será a decisão do TSE. Hoje a composição do TSE é outra. Não sei quando julgar o eventual recurso ou daqueles que se sentirem derrotados ou do Sérgio Moro chegar ao TSE. O que eu posso dizer é que eu não posso afirmar, sem olhar um processo, que uma decisão é política ou não de acordo com a minha vontade decisória. Ou seja, acho que a justiça tem que ser respeitada. No Brasil existe uma independência de poderes consagrada na Constituição. Não é o fato do presidente Lula estar lá no Planalto que muda o jogo no judiciário, como, por exemplo, não mudou o fato de Dilma estar na presidência a posição do Supremo Tribunal Federal em relação a não barrar o seu impeachment com a maior parte dos ministros que ainda lá está hoje. Ou seja, posso divergir dos ministros? Posso. Posso dizer que um ministro agiu interpretativamente de forma errada? Posso. Agora, simplesmente atingir o Poder Judiciário de uma forma a dizer, olha, esses caras se comportam de acordo com a navegação do poder. Me desculpe, eu não concordo com isso, embora, repito, nenhum juiz é neutro, como eu não sou neutro, como o Caio é neutro, como ninguém é neutro. As pessoas interpretam os fatos da vida a partir da sua carga política, ideológica e cultural. Mas dizer que nós temos um judiciário subserviente a tal ponto de condenar e perseguir alguém sem efetivamente um mínimo de juridicidade, acho equivocado. Acho que o judiciário já tomou e toma decisões equivocadas. Eu mesmo sou algum daqueles que estudo direito e fala, isso aqui eu não posso concordar, isso aqui está errado, acho que houve abuso de poder aqui. Aliás, Sérgio Moro foi alvo de muitas críticas de abuso de poder e eu as fiz e continuo fazendo várias. Mas acho que no caso de Sérgio Moro, os vícios que são colocados já existem afirmados em precedentes anteriores. Eu mesmo citei um aqui agora, claro.
Ou seja, se há desequilíbrio do pleito, eu não posso ter competitividade. Não se trata aqui de maracutaia, de outra coisa, é desequilíbrio do pleito. Claro que há outras situações que estão acusadas no processo que falam de caixa 2, de outras coisas. Essas eu não tenho condições de opinar porque eu não vi, eu tenho que examinar provas e fatos. Não dá para fazer uma análise assim no cheiro da notícia. Mas em relação ao desequilíbrio que a pré-campanha pode causar, há precedente sim no TSE e curiosamente foi uma senadora cassada que era chamada de Moro de Saias. Caio, uma eventual condenação de Sérgio Moro não abre um precedente perigoso na Justiça Eleitoral? Um precedente perigosíssimo, principalmente para outros ocupantes de cargos públicos que se encontram na mesmíssima situação de Sérgio Moro, que é qual? Concorrer a uma pré-campanha, né, para o cargo máximo da República, que é a presidência, e, num segundo momento, fazer essa migração, né, para outro pleito aí de um cargo de menor relevância, né? Então, eu citei aqui os dois casos, né? Um deputado federal do Avante, né, o senhor André Janones, né, que tinha aí aspirações presidenciais e aí desistiu, participou ativamente da campanha de Lula da Silva, inclusive teve grande cobertura midiática em função disso. Então, aqui também poderia caber a questão de abuso de poder econômico. Parece que ele também está implicado em questões de rachadinha de gabinete, enfim, mas isso é outro tópico. E também o senhor Eduardo Leite, do PSDB, né, que é governador, né, do estado do Rio Grande do Sul, mas que também foi pré-candidato à presidência da República. Então, essas pré-candidaturas, de fato, elas recebem uma cobertura midiática diferenciada. E também, inclusive, por precedentes do TSE, alguns gastos relacionados à segurança desses candidatos, né, eles ficam fora do teto. Por exemplo, qual outro candidato que tinha a vida ameaçada pelo primeiro comando da capital ou outra facção criminosa, como era o caso do Sérgio Moro? Também Lula da Silva já recebeu essa mesma cobertura, né, por determinadas ameaças. Jair Bolsonaro, da mesma forma, em razão do atentado contra a sua vida, né, na campanha de 2018. Parece que algumas candidatas do PSOL, né, enfim. Então, o que a defesa do Sérgio Moro fez foi produzir provas negativas, demonstrando que o montante que foi colocado na ação, né, do suposto desequilíbrio eleitoral e do abuso do poder econômico não estava na casa dos milhões. Talvez estivesse na casa de algumas centenas de milhares de reais. Isso não foi relevante. Na verdade, eles argumentaram que a pré-campanha atrapalhou a campanha no sentido de que foram pouquíssimas visitas ao estado do Paraná e que o efetivo de segurança impedia um contato maior do Moro com o eleitorado, que me parecem ser argumentos bastante precedentes. Agora, o Sérgio Moro não precisaria dessa pré-campanha para se destacar na corrida ao Senado Federal pelo Paraná. Vamos lembrar que a gente está falando de uma figura política que já teve aí na casa dos 28%, 29% de intenções de voto para a presidência da República. Então, realmente me parece ser uma grande forçação de barra. E só fechando aqui, lembrando que o que se cobra do judiciário não é a neutralidade, nesse sentido eu concordo com o Zé Eduardo, mas sim a imparcialidade, a isonomia na aplicação da lei. Então, eu não consigo imaginar um cenário em que Sérgio Moro perde o mandato e os senhores André Janones e Eduardo Leite o mantêm. Zé, uma condenação abre um precedente na Justiça Eleitoral? Não, porque o precedente já existe. Eu acabei de citar o caso da juíza Selma. O Caio cita dois casos que eu não sei, do Janones e do governador do Rio Grande do Sul. Houve processo nesses casos? Se ninguém entrou com processo, perdão, não há como o Tribunal Eleitoral poder julgar o nada. Se julgou, se houve processo, então deve ter analisado se aqueles gastos e situações da campanha desequilibraram o pleito ou não. Não se fala só de mídia. Claro, se fala de gastos da pré-campanha. Então, a impressão que tem é que nesses dois casos não houve processo nenhum. Então, não posso dizer que o judiciário decidiu alguma coisa. Não é um não precedente, é um nada discutido, é um nada decidido. O que existe da juíza Selma, esse eu conheço bem.
que, repito, atuei como advogado. Este é um precedente. Mas acho que a filosofia deste caso, filosofia jurídica, a premissa jurídica do desequilíbrio, é um fato que tem que ser analisado a partir não só dos argumentos da defesa. O juiz não olha só os argumentos da defesa, que foram bem lidos pelo Caio, mas vê os argumentos da acusação e vê as provas do processo e a manifestação do Ministério Público. Tudo isso tem que ser visto para que eu possa sopesar e decidir. Haverá variações? Haverá. Mas a pergunta é, houve desequilíbrio do pleito? A pré-campanha de Sérgio Moro desequilibrou? Note, não há nenhum impedimento a que uma pessoa deixe uma candidatura e vá disputar outra de menor relevância. Mas se ficar provado que a pré-campanha anterior desequilibrou o pleito em relação aos outros candidatos, aí eu tenho uma ofensa a um princípio clássico, princípio da isonomia, que se aplica ao campo eleitoral. Eu não posso ter alguém gastando mais recursos, mesmo que a título de pré-campanha em outro cargo, desequilibrando o pleito. Lembro, no caso da juíza Selma, o ministro Fachin votou pela manutenção do cargo da senadora Selma, dizendo não houve desequilíbrio do pleito. Ou seja, não houve aqui esse desequilíbrio. Todos os demais ministros, quase a unanimidade, portanto, disseram não, houve. Claro, essa é a questão de prova. Tem que analisar o processo. Não dá para eu me fiar na tese da acusação, nem da defesa. Vamos olhar o processo. Houve desequilíbrio ou não? Aquilo que a imprensa noticia é que tudo leva a crer que houve. Pouco importa se é um candidato mais conhecido ou menos conhecido, mais conhecido que o senador Álvaro Dias no Paraná, que foi senador várias vezes, é difícil dizer. Mas a campanha eleitoral não é conhecimento, é atacar rejeição, é colocar favorecimento. É uma série de situações que se somam que podem desequilibrar um processo eleitoral. Então, diante desta razão, há que se ver o processo, vamos ver o voto do senhor relator, vamos ver os votos dos outros ministros, aí vamos ver os recursos que chegarem ao TSE, vamos olhar as provas para que nós possamos nos posicionar. Claro, eu acho que leituras políticas que apenas veem um dos lados como correto, sem ver o outro e sem ver as provas, acho que acrescentam muito pouco numa análise. A imparcialidade ela é exigida para o judiciário e também para aqueles que fazem análise de processo.